Prezados ministros, em relação ao mérito propriamente dito do julgamento do presente recurso extraordinário, temos a considerar que a questão que envolve a temática deste recurso extraordinário está adstrita ao arquétipo constitucional do conceito de prestação de serviço. Nesse sentido, nós já tivemos, há anos atrás, o julgamento do recurso extraordinário 116.121, pelo próprio Supremo Tribunal Federal, em que ficou reconhecida a não incidência do ISS sobre a alocação de bens móveis, por entender a Suprema Corte que não se coadunava no conceito de prestação de serviço essa atividade. No nosso caso, estamos diante de uma situação muito semelhante, qual seja, estamos a discutir se as atividades de cessão, de uso de marca, know-how, que são intrínsecas ao contrato de franquia postal, podem ser equiparadas à prestação de serviço. E, obviamente, o nosso entendimento é que, se for aceita essa tese, estar-se-á alargando a base constitucional tributária, porque a Constituição Federal, no seu artigo 156.3, ela restringiu a incidência do ISS somente ao que seja prestação de serviço e delegou à legislação complementar definir quais seriam esses serviços. Então nós temos uma engrenagem. A Constituição Federal é ela que determina o arquétipo constitucional da incidência, que seja o ISS, prestação de serviços, o ISS sobre a prestação de serviços, e delega ao legislador complementar tipificar, definir quais são os serviços a serem tributados. No nosso caso, a grande inconstitucionalidade incidente no presente caso é que nós temos que, ao delegar essa competência ao legislador infraconstitucional, ao legislador complementar, se criou a tipificação da incidência para os contratos de franquia, em especial na cessão de uso de marca e know-how para terceiros, a possibilidade da tributação do ISS. E aí nós chegamos à grande temática. A grande temática qual seja? Como tipificar o que é ou o que não é prestação de serviço. E nós temos que, conforme aconteceu no recurso extraordinário 116.121, que perquirirmos dentro do nosso direito vigente, efetivamente, quais são as bases que tipificam a atividade. Tipificação legal essa, e não extralegal. Ou seja, quais são os artigos de lei, os dispositivos normativos que nos revelam o que é ou o que não é prestação de serviço. E nesse contexto, uma das normas legais e positivas dentro do nosso ordenamento jurídico é efetivamente a tipificação da distinção das obrigações entre dar e fazer. Sendo que no presente caso, a cessão de marca, a cessão de know-how pelo franqueador não se configura prestação de serviço porque não tem o fazer, e sim a obrigação de dar a um terceiro, ceder a esse terceiro essa tecnologia, ceder a esse terceiro o seu know-how, ceder a esse terceiro a sua marca. Então não estamos falando, obviamente, que de uma obrigação de fazer, e sim, em contrapartida, uma obrigação de dar. E nesse contexto, obviamente que numa preponderância entre obrigação de dar e obrigação de fazer, no caso em voga, igual ocorreu no julgamento do recurso extraordinário 116.121, prevalece a obrigação de dar. Tanto como já falado, que a própria Receita Federal, no PIS e COFINS importação, reconhece que não pode haver a tributação, porque as remunerações decorrentes do contrato de franquia, seja pela cessão de marca, pela cessão de know-how, elas não tipificam prestação de serviço porque eu não tenho o fazer e sim a obrigação de dar. E nesse caso, a estar se falando na não incidência do ISS. Esses são elementos técnicos que precisam ser levados em consideração quando do julgamento, uma vez que se nós sairmos da legalidade, da juridicidade para se buscar um conceito da qual está pautado no artigo 110 do CTN, nós corremos um grande risco de que a tributação ela se perca em nosso ordenamento jurídico e nós não tenhamos bases legais, bases firmes para poder conceituar o que é ou o que não é prestação de serviço. A Constituição Federal ela deu uma ordem. Os municípios só podem tributar serviços.
E nós temos que buscar no ordenamento jurídico as tipificações do que são ou não são serviços, e não extra, pois ao buscarmos extra fora do campo da judicialidade e do positivismo brasileiro, nós corremos o risco de tendencializar momentos em momentos a incidência do tributo. Ora, a Corte pode entender, se não tiver parâmetros fidedignos, que determinada atividade é a prestação de serviço. Mudando a composição do Supremo Tribunal Federal, se nós não tivermos bases fixas, jurídicas, dentro do ordenamento jurídico, seja no direito civil, seja em outras áreas do direito, nós corremos o risco, com a mudança da composição do Supremo, o que era serviço deixa de ser serviço. Então, essa volatilidade, ela pode não acontecer, ela não deve acontecer, se nós nos utilizarmos em fundamentos e conceitos pré-existentes dentro do direito civil, dentro do direito tributário, dentro de todos os ordenamentos vigentes no nosso sistema normativo. Por isso que nós não podemos abandonar as classificações de obrigação de dar e obrigação de fazer. E ao ingressarmos na análise e no estudo da lei de franchising, nós não temos dúvida nenhuma de que nós não estamos diante de uma obrigação de fazer. Muito longe de uma preponderância, nós estamos sim de uma obrigação de dar. O verbo que existe dentro da lei de franquia é cessão, é ceder. E cessão, ceder, é antagônico à prestação de serviço. Diferentemente de outros julgados que ocorreram dentro do Supremo Tribunal Federal, em que se analisavam outras similitudes, se seriam serviço ou não, no presente caso nós estamos diante de um antagonismo muito grande entre a obrigação de dar e a obrigação de fazer. Diferente do julgamento dos planos de saúde, diferente dos casos de leasing, em que havia uma certa correlação ou uma dúvida na preponderância. Mas no presente caso nós estamos falando de cessão, e cessão é antagônico à prestação de serviço. Seja pela análise do direito civil, seja pela análise pelas bases conceituais, seja pela legislação estrangeira. Se nós importarmos o conceito de franchising da legislação americana, nítido e claro que nós estamos falando que a cessão de marca, a cessão de know-how, não se configura obrigação de fazer, e não se configurando obrigação de fazer, não há que se levar em consideração elementos extrajurídicos para se configurar ou tipificar, porque de novo eu reformo, de novo eu reafirmo. Nós estamos diante de um risco eminente de desconfigurar o arquétipo constitucional, de desconfigurar a legislação infraconstitucional e não ter bases fidedignas, bases sólidas, bases jurídicas que possam nos nortear do conceito de serviço ou dos limites do conceito de serviço. Portanto, essas são as considerações para a nossa sustentação oral, da qual nós pugnamos pelo provimento do recurso extraordinário e afastamento da incidência do ISS nos contratos de franquia.